Estamos de volta, né? E voltando a falar com o Kleber, aí o Kleber hoje comentando, tu estavas comentando do Novo Hamburgo, né? E a necessidade hoje, e que naquela época também era necessário, mas o pessoal não dava oportunidade para a gurizada, preferia trazer gente de fora, e aí isso foi acumulando, e hoje, e aí eu estava recordando, os grandes títulos, as grandes equipes foram sempre o pessoal com a base da... Os jogadores da seleção brasileira hoje, eu me lembrei agora, o jogador mais importante, talvez, o pessoal está botando todas as atenções, é o Douglas Costa. E aí todo mundo lembra que o Douglas Costa é do Grêmio. Ele foi negociado agora, o Grêmio ganhou 5% porque foi o Grêmio o time formador. Só que esse jogador, ele jogou os campeonatos de escolinha aqui no Novo Hamburgo. Aqui, o Novo Hamburgo ainda não era time formador. Então o Douglas Costa começou os seus primeiros chutes nas escolinhas do Novo Hamburgo. E aí foi para o Grêmio, e o Grêmio hoje ganha cada negócio que fizer com ele, e o Grêmio vai ganhar porque foi o time formador. Na verdade, sobre o Douglas Costa, eu posso falar muito bem, porque eu fui um dos técnicos dele. Na verdade, o Douglas Costa, ele é de Sapucaia. Sapucaia, jogou de Sapucaense. Ele começou mesmo bem menino, ali no SESI, em Sapucaia, na escolinha Lance, do seu Marinho. Ah, do Marinho. Marinho, me disseram, é falecido já, né? É a informação que eu tenho também. Marinho, grande Marinho, olha, trabalhou ali muito ele tempo começou. E durante um tempo, lá no ano de 2001, uns 4 meses, o seu Marinho me pediu um auxílio e eu estive lá com ele, especialmente auxiliando o Douglas Costa na sua preparação, porque ele tinha muita técnica para a idade, mas ele não tinha força. Tinha 12 anos na época. Depois passou para o Grêmio, e o seu Marinho, inclusive o pessoal do Lance, teve muita dificuldade para conseguir, via FIFA, o reconhecimento de que foi o clube formador. Porque na época o Lance não disputava competições. E aí depois até o seu Cláudio do Degafute foi uma das pessoas que correu atrás para ajudar o pessoal do Lance, buscando dentro da Liga da Encosta da Serra, num ano que o Lance disputou aqui, conseguiu localizar a primeira ficha do Douglas Costa. Então, o clube formador, na verdade, é a Escolinha Lance, ali de Sapucaia do Sul, da onde ele saiu para o Grêmio e teve toda a sua trajetória a nível mundial iniciada. E agora é o grande nome lá na Europa, né? E vem assim com uma expectativa muito grande de ser o grande nome do time do Brasil, que começa amanhã a se caminhar. Mas e a dupla Grenal, você que aqui se grenaliza tudo, você, Lorde, deve acompanhar através de noticiário, TV, rádio, jornal e, né, conversa com os amigos. Por que tu acha que a dupla Grenal acabou ficando fora da Copa do Brasil, e qual a expectativa que tu tem deles no Campeonato Brasileiro, faltando 9 rodadas? Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação individual. A gente tem que olhar o Inter pelo próprio Inter e o Grêmio pelo próprio Grêmio. São duas realidades distintas. A gente vê um Internacional com uma grande equipe, uma qualidade técnica muito grande, um jogador que no começo do ano era apontado com a melhor equipe, o maior plantel de reposição que eles tinham. Eles tinham jogadores, 2, 3 para cada posição. Muito bom o grupo que o Internacional montou, e tem o destaque individual do D'Alessandro, que é um jogador acima de qualquer outro, eu acho, no futebol brasileiro hoje. Mas o que acontece com o Internacional, que todos nós percebemos, é que o Internacional não consegue manter um equilíbrio. Ele veio muito bem, muito forte para a Libertadores, mas a partir da sua queda na Libertadores, o Internacional não consegue manter o equilíbrio. Então ele faz 2, no máximo 3 boas partidas e acaba, na sequência, não conquistando essa mesma, não tendo essa mesma desenvoltura dentro do campo. Então eu percebo que esse é o grande problema do Internacional. O Internacional, ele está sempre batalhando para chegar, mas ele não consegue ter um equilíbrio de alto nível. Não sei o porquê disso, trocou-se treinador, eu até acredito que treinador não é a solução, mas às vezes uma mudança no vestiário, no comando, ela faz com que muitos jogadores acabem rendendo mais, né? Eu não sei se essa é a realidade, mas eu acredito que o Internacional tem condições, e o futuro que se desenha para o Internacional, seu Valdir,
é um futuro muito complicado se o Inter não se classificar para a Libertadores, porque os seus altos salários, o nível dos seus jogadores, muita gente vai acabar não conseguindo renovar o seu contrato, e até alguns que têm contrato ainda em vigor podem ser que acabem negociados, porque as receitas só de Gauchão e Copa do Brasil não vão ter condições de suprir o grupo que o Internacional tem. Hoje a gente ouve notícias sobre uma dívida muito grande, e isso, querendo ou não, acaba atrapalhando e dificultando no rendimento dentro de campo. E alguns jogadores com contratos longos e que não acabam não rendendo e com salário alto, né? Isso realmente complica. E o Grêmio, que começou no começo do ano, me lembro o Romildo, quando a gente trouxe aqui, e eu posso dizer a gente, através da loja Grêmio Mania, da Galeria Burguesa, juntamente com o consulado, a gente convidou ele para vir aqui, para fazer a plataforma dele, e para a gente sentir o que ele estava pretendendo, já que era uma pessoa nova no comando do Grêmio. Então ele veio, e nessa reunião ele falou que, sem dúvida nenhuma, ele ia apostar na base do Grêmio. Ia apostar na base pela necessidade que o Grêmio tinha de estancar alguns salários altos, desfazer, e eu acho que fez muito bem. Marcelo Moreno, Barcos, o próprio Kleber, que estava aí, já estava fora e ganhando muito dinheiro, a gente tinha contrato até não sei quando, e aí o Grêmio gastava muito, precisava na base. E aí a gente sabe quantos jogadores acabam saindo daqui, se dando bem em outros times e não são aproveitados. Por que tiveram todos? Tem jogadores que já estão 5, 6, 10 anos nas categorias de base, e aí quando sobe para cima, então tem que ver lá onde, na base, esse não vai chegar lá, então não adianta. E ele veio e disse isso para nós: olha, vou valorizar a base. E realmente, e ele disse: vou valorizar a base, porque a gente tem que valorizar o produto do Grêmio, que é criado lá, até para valorizar a base, porque daí o menino sabe, eu vou para a base do Grêmio que eles vão me valorizar, porque antes os meninos não queriam mais para ir para o Grêmio, as categorias de base, porque não aproveitava ninguém. Aí, não vou para lá porque eu não sou aproveitado. E aí o Grêmio aproveitou, até porque precisava dar uma injeção, e hoje sem dúvida nenhuma, o presidente é o clube que mais pagou conta, ou paga a conta no país, então ele é uma referência administrativamente, e aquilo que todo mundo pensava e que não teria condições, e eu me lembrei de uma vez de um treinador que tinha na categoria de base do Novo Hamburgo, eu era o coordenador, e aí o vice-presidente me disse: olha, esse treinador disse que com esse pessoal que tem aí nós não vamos poder disputar campeonato. Daí eu disse: então eu acho que está na hora de tu mudar, tu ficar com esse grupo que está aí, mudar o treinador, e foi mudado. Me lembrei disso no Grêmio, que tinha o Filipão, e o Filipão: não dá, tem aí, não dá, é muito fraco, todo mundo falava isso, né? E sem mudar muita coisa, veio o Roger, e ele conseguiu alguém, não, porque daí entrou fulano, Beltrano. Não, ele pegou aquele grupo que tinha e conseguiu fazer bons jogos, né? Jogos excelentes, mas ele criou um grupo, aquilo que tu disse. O Internacional não consegue dar uma sequência, e o Grêmio conseguiu dar uma sequência. Quando ninguém esperava, ele conseguiu, né, sem apresentar um futebol ferrinho, vamos dizer assim, de pegada, de chegada, o Grêmio foi chegando. E hoje a gente lamenta que ele está fora da Copa do Brasil, como aconteceu, mas é um time que já está há muito tempo no G4, né? E ele no G4 é um dos times que tem condições, sim, de permanecer lá. Não sei como é que tu está vendo a campanha do Grêmio. Eu gostaria primeiro de concluir falando sobre a eliminação do Internacional, que o Internacional fez 2 bons jogos contra o Palmeiras. E o pessoal do Palmeiras acabou o jogo muito desgastado, porque hoje o futebol de Série A no Brasil, ou Série B, enfim, o futebol ele tem um equilíbrio muito grande entre as equipes. E o Internacional não passou, aconteceu de cair, alguém tinha que cair fora, foi o Internacional, poderia ter sido o Palmeiras, não seria nenhuma novidade. A mesma coisa aconteceu... Foi detalhes, né? Foi detalhes. Foi no detalhe. A mesma coisa o Grêmio e o Fluminense, tanto que o detalhe desse jogo, no equilíbrio, foi o gol fora de casa. Mas assim, o que acontece com o Grêmio
Na contratação, na recontratação do Roger, né, o Roger vindo como comandante do vestiário, ele conseguiu fazer com que muitos jogadores que estavam desacreditados e sem confiança... E os jogadores jogaram por ele também, né? Exatamente, ele trouxe essa confiança, ele conseguiu trazer alguns que estavam até treinando em separado, como o caso do Edinho, ele conseguiu trazer para fazer parte da equipe. Eu vejo que a equipe é uma equipe bem montada, bem articulada, é um grupo que joga, tem jogadas trabalhadas. O grande problema do Grêmio hoje, até ele superou as expectativas de muita gente, o pessoal, os gremistas em si, a mídia fala muito bem do Grêmio, porque não esperava que a resposta que o Grêmio daria com o Roger fosse de chegar no 3º lugar no Campeonato Brasileiro, até então. Mas eu percebo que o Grêmio hoje tem a grande dificuldade de um 9 finalizador, um goleador. Porque já se testou Mamute, já se testou o Everton, já se testou, veio esse Bobô, veio o Brian Rodrigues, o Luan está sendo testado ali. Tem o Mamute, tem 5, 6 jogadores que jogam no ataque. Vitinho, todos num bom nível. Mas, infelizmente, dentro daquilo que o Grêmio cria, ainda existe a necessidade de um finalizador, de um matador, alguém que faça gols realmente. Se o Grêmio tivesse isso, com certeza iria brigar um pouquinho mais à frente e, quem sabe, até tiraria esse lugar aí que está quase impossível de tirar do Corinthians, né? Bom, tá aí, é a campanha dos dois times. E o Brasil, rapidamente, o pessoal já fez sinal lá, tu viu, né? Que ele é o sinal, é o relógio, eles correm o relógio lá para mandar nós embora. Mas o Brasil começa amanhã uma caminhada contra a equipe do México, contra o Chile, que é o atual campeão da Copa América. Ele ganhou a Copa América em cima da Argentina, quer dizer, ganhou de todos da América, mas principalmente a decisão contra a Argentina. E aí, como é que tu está vendo essa caminhada e sem a sua principal estrela? Todo mundo, tua estrela é o Neymar, mas como é que tu está vendo essa caminhada que começa, o Campeonato Mundial da Rússia começa amanhã à noite? Começa amanhã, o Brasil inicia contra o atual campeão da América, a melhor seleção do continente. Aliás, é uma competição que eles ganharam com muita dificuldade, jogando em casa, mas jogando muito bom futebol. As equipes hoje que disputam essa eliminatória, elas vêm muito fortes. Antigamente nós íamos para uma eliminatória, era Brasil, Argentina, Uruguai, e os outros participavam. Era muito raro alguma outra seleção tentar alguma coisa. Às vezes fazia um ou outro jogo bom, mas não tinha condição de brigar tão de perto pelas vagas como nós estamos tendo nos dias de hoje. Hoje a gente vê até a Venezuela, que antigamente era o saco de pancadas. Nós temos o Chile forte, a Argentina forte, Uruguai forte, a Colômbia forte. Colômbia forte, né? São todas seleções... E classificam 4 e mais uma que vai para uma repescagem. Né? São seleções muito fortes, muito bem preparadas, que vão saber se utilizar muito bem do fator local, a sua torcida. E o Brasil precisa ficar atento. Eu acredito que a nossa seleção ela está bem montada, ela tem ótimos jogadores, experientes, tem um comando que sabe conduzir bem a seleção. O Dunga está preparado para saber cobrar deles, e eles sabem que vão ser cobrados. Então há toda uma expectativa aí. Eu acredito que vai ter muita dificuldade, mas com certeza acredito que o Brasil classifica com bastante dificuldade, como todos os demais que se classificarão, mas vai ser uma boa competição para a gente assistir. Bom, eu falei no começo que o Kleber era professor lá na escolinha de Gafute, né? O monitor, vamos dizer assim, porque treinador ele vai lá treinar, tudo, mas o monitor é aquele que ensina, que dá uma série de coisas, né? Aquele que está começando uma caminhada. Mas o Kleber tem uma outra função, ele tem uma empresa. Eu gostaria, qual é a empresa que você tem, ô Kleber, onde é que é a sua empresa? Eu tenho já há quase 10 anos uma papelaria aqui na cidade de Novo Hamburgo, e fazem 4 anos e meio que eu saí do centro da cidade e tenho ela ali no bairro Rondônia, na rua João Vendelino Henneman, número 254, que é praticamente em frente... Bem na frente da cidade do Farroupilha? É vizinho assim, quase porta com porta. E foi por conta disso também, dessa proximidade, que eu acabei me envolvendo no trabalho do Degafute, um trabalho que a gente gosta. Lidar com crianças é muito bom, poder ajudá-las, ver o sorriso no rosto delas é muito bom.
E foi por conta disso aí. Então, eu e minha esposa, a gente está lá trabalhando diariamente, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, e no sábado, das 8h30 até o meio-dia. Bom, então, nós falamos agora do segundo campeonato de pênalti, que vai ser, então, lá no Degafute. O pessoal pode pegar o voucher, entrar no site do campeonato de pênalti do Grêmio e ver como é que faz para se inscrever. E no dia 24 estaremos lá no campo do Farroupilha, que é a sede da Degafute, onde estaremos selecionando, né, juntamente as lojas de Grêmio Mania, juntamente com a Degafute, 3 meninos em 2 categorias que vão para o campeonato de pênaltis lá na arena, bater pênalti nos goleiros da base do Grêmio. Então, dia 24 é essa parceria que tem aí das Grêmio Mania, juntamente com a Degafute aqui em Novo Hamburgo. E lembrando que a fase final lá na arena é num dia de jogo pelo Campeonato Brasileiro, no intervalo de um jogo. Exatamente. Então os meninos vão estar participando lá. Kleber, agradeço a tua presença aí, um abraço a todos lá. Diz para o Cláudio que ele não pode fazer a maquiagem antes de vir aqui, porque ele se tornaria mais bonito que o apresentador e isso não pode acontecer. Por isso que ele não vem, ele sempre será convidado em cima da hora para não fazer aquele trabalho de maquiagem, para não ficar mais bonito. Então, mandando um abraço a todos ele lá, ao Cláudio, a esposa dele, que é a presidente, a todos o pessoal do Degafute, os pais. Mais uma vez agradecendo a tua presença também e agradecendo o carinho que o pessoal nos recebeu em casa aí. Amanhã nós voltamos às 19h30, estarei ao lado do Del. Amanhã teremos novidades também no nosso programa. O Del que esteve fazendo a cobertura da mais uma etapa da Fórmula Truck lá em Guaporé, e amanhã ele tem todas as entrevistas com os que ganharam as provas lá. E você fica aí com a nossa programação aqui da Vale TV a partir de agora. Eu volto amanhã ao meio-dia também no Jornal do Meio-Dia. Uma boa noite. Uma boa noite.